Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver alguns exercícios do assunto 2 de refração. Então, vamos lá. Dá uma lida aí na questão. Quando você lê aí, prisma de Dove é um prisma que serve para poder inverter a imagem que chega sobre ele. Tá? Então, dá uma olhada na descrição dos raios aí. Ó. O raio que chega por cima, tá vendo? Ele sai por baixo, o raio que entra por baixo, ele sai por cima, tá? Mas nesse caso específico, ele quer que o prisma não sofra o deslocamento lateral, ou seja, ele quer que ele saia no mesmo nível em que ele entrou. Então, para isso, vamos fazer um novo desenho aqui do lado. Dá uma olhada aqui. A gente tem um ângulo de incidência que vale 45 graus, né? Porque como a base é isósceles, esse ângulo vermelho é 45 graus. Alterno e interno 45 graus, então aqui também é 45 graus, né? Todos esses ângulos são iguais. Esse raio vai bater aqui na base e subir para o outro lado, de maneira que ele fique na mesma altura de entrada, conforme o enunciado pediu. E aí ele quer saber o tamanho dessa base toda, né? Observa pela simetria que, se eu chamar esse pedacinho aqui de Dzinho, a base do prisma vale 2 Dzinho, que é o que a gente quer encontrar no final. Então vamos lá. Observa o ângulo aqui, θr, vai ser o ângulo de saída, tá? O ângulo de refração. Ele vai bater aqui e vai refletir, né? A gente sabe que o ângulo de incidência é o ângulo de reflexão, mas olhando só para a incidência, como aqui é 90, né? Essa reta cinza é a normal, aqui é 90 graus, vê se esse ângulo verde aqui de baixo não é 45 menos o θr, né? Que é o θ de refração. Visto que a soma dos ângulos internos aqui, ó, desse triângulo tem que dar 180 graus. Tá? E aí você pode usar a lei dos senos nesse triângulo. Porque você olha para esse Dzinho, ele é o oposto a esse ângulo todo, 90 mais θr. Você olha para esse pedacinho x, ele é o oposto ao ângulo verde. Só que esse x ele pode ser determinado em função da altura dzão da onde esse raio está chegando. Então, observa aqui o seguinte. Ó, seno de 45 menos θr está para x, assim como o seno de 90 mais θr está para Dzinho. Essa é a lei dos senos. Se você abrir, né, abre o seno da soma e o seno da diferença, você vai ficar assim. E aí observa que o x, olha só, como é que é 45 graus? O x vale d vezes raiz de 2, não é? É como se o x fosse a diagonal aqui, né, de um quadrado imaginário de lado igual a d, certo? E aí o que nós temos que encontrar agora é quanto vale esse θr, né? Porque o dzão ele deu, então nós temos que encontrar o seno e o cosseno de θr. E para isso, nós vamos usar a lei de Snell. Só que para facilitar um pouquinho a conta, em vez da gente fazer com o seno e o cosseno, nós vamos utilizar a tangente. Olha só como. O ângulo de incidência é 45 graus, lei de Snell, né? N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. A primeira pergunta que você vai fazer é, da onde vem esse 4/3, né? O que aconteceu aqui? Bom, esse 4/3 é porque o índice de refração é 1,334. Isso é aproximadamente 4/3. Por que eu fiz essa mudança? Para facilitar a conta. Tá? Não faz nenhum sentido utilizar 1,334 ali. Ele deu esse valor para que você pudesse aproximar o máximo possível. E aí você tem o seno de θi é raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de θr é 3 raiz de 2 sobre 8. Aqui nós vamos usar aquele macete de desenhar o triângulo. Observa que aqui está o θr, né? Então aqui é 3 raiz de 2, cateto oposto. 8 aqui é a hipotenusa. Se você fizer Pitágoras, vai dar a raiz de 46 o outro lado. Isso faz com que a tangente de θr seja cateto oposto sobre cateto adjacente, né? 3 raiz de 2 sobre raiz de 46. E por que isso é legal? Porque aqui na conta azul, o que acontece se você dividir todo mundo por cosseno de θr? Aqui o cosseno vai cortar, seno sobre cosseno vai dar tangente. Então fica uma conta um pouco mais simples de você resolver. E o dzão é 3 centímetros. Fazendo essa conta, nós encontramos que o Dzinho é 16 centímetros aproximadamente, tá? 16,01 por aí. E a base, então, é o dobro, né? Então ela vai dar 32 centímetros. E isso nós encontramos na letra B.
Vamos à questão número 2 agora. Uma placa grossa feita de material transparente, cujo índice de refração varia na face superior, onde é igual a N0, até N1 na face inferior. Um raio incide sobre a placa sob um ângulo alfa. Sob que ângulo o raio sairá da placa? Então, pessoal, isso daqui vai ser a base para você fazer as demais questões quando houver um meio estratificado. Aqui que é estratificado, dividido em vários pedacinhos. E a ideia é a seguinte, ó, imagina que aqui esteja a sua placa, né, como se fosse uma lâmina. E aí você tem aqui o raio incidente. A gente já vai marcar o ângulo alfa que ele incidiu. E aí o que ele vai fazer é refratar. E o que você sabe sobre essa refração? Bom, vamos supor que o meio aqui eu vá dividi-lo em pedacinhos. E aí aqui embaixo o raio vai passar direto, sofrendo um pequeno desvio na sua trajetória. E assim sucessivamente, né? Ele vai sofrendo vários desvios na sua trajetória. O que é interessante você observar aqui? Que esse ângulo alfa, que é o ângulo de incidência, você vai ter esse ângulo aqui embaixo que eu vou chamar de beta, que é o ângulo de refração. Observa que esse ângulo aqui, ó, também é beta. Ou seja, o ângulo de incidência da face seguinte é igual ao ângulo refratado da face anterior. Então, olha como é que fica a lei de Snell. N0 seno de alfa vai ser igual, vamos chamar aqui de 1 meio 1 assim, é igual a N1 seno de beta, que é igual ao N2, né, seno de gama, e assim sucessivamente. O gama seria esse ângulo daqui, ó. E aí, quando o raio sair lá do outro lado, ele vai seguir a mesma lei, onde esse daqui vai ser o último raio, e esse daqui vai ser o nosso ângulo, vamos chamar de θ, né, o ângulo de saída. Então, isso vai ser igual a N1 seno de θ. Entendeu a ideia? Então, vai ficar, como eu quero θ, né, N0 sobre N1 seno de alfa é igual a seno de θ. Reparou que esses caras aqui do meio não vão importar, tá? Porque esses dois ângulos aqui, como nós já falamos, eles são iguais. Então, quem é o ângulo θ? Como é que você passa o seno para o outro lado? Arco seno, né? Bota a função inversa. N0 seno de alfa sobre N1. Então, está aqui. Opa. Então, está aqui a nossa resposta. Dá uma lida na questão aí. O raio vai incidindo, né? E aí ele vai abrindo, que ele vai passando para um meio menos refringente, quanto mais para baixo ele desce. E ele quer saber até onde vai. Na verdade, quantas lâminas tem que ter, né? Para que ele sofra reflexão total em algum momento. Bom, vamos lá. Observa que o ângulo de incidência é muito pequenininho. 1 sobre 8.192. Esse número, como é muito pequenininho, você pode usar aquela aproximação, né? O seno igual a tangente, aproximadamente igual ao ângulo. Tá? E aí, é como eu sempre falo, qual a única coisa que você sabe sobre refração? Lei de Snell. Então, você tem que usar a lei de Snell. Então, vamos lá. N0 seno de θ0, é o daqui de cima, vai ser igual a N1 seno de θ1, N2 seno de θ2, N3 seno de θ3, Nm seno de θm, até que ocorra a reflexão total. E aí vai existir uma situação limite, não vai? Que é quando o θm for igual a 90 graus. Esse número pode não dar inteiro. Né? Se não der inteiro, quer dizer que ocorre a reflexão total exatamente naquele ponto. Mas se der um número inteiro, quer dizer que naquele ponto está o ângulo limite. Para que limite é uma coisa matemática, tá? Mas ainda assim a gente pode calcular que limite seria esse. E aí, se nós fizermos o θm igual a 90, a gente consegue achar qual é a emésima lâmina em que ocorre a reflexão total. Tudo bem? Então vamos lá. Para isso, vamos ver que o Ni mais 1, né, tipo, o índice de refração do meio de baixo, é metade do índice de refração do meio de cima. Isso faz com que os índices variem conforme uma PG. E você sabe a fórmula geral da PG, não é? Ni é igual a N0, Q elevado a I. Aí você fala, não, professor, é I elevado a menos 1. Depende. Se eu começo a contar do primeiro termo, aqui eu subtraio 1.
Se eu começo a contar do 0º termo, aqui eu subtraio o 0, então fica o próprio i. Muito mais fácil de escrever assim, não é? Então, nós vamos ficar com n0, seno de θ0. Então, seno de θ0 é aproximadamente igual ao próprio ângulo. Isso é igual a n0 vezes 1/2, que é a razão, elevado a mzão, que é a lâmina em que ocorre a última refração, seno de 90, que é igual a 1. Isso vai fazer com que o m seja igual a 13, né? Que 8.192 é 2 elevado a 13. Tá? E aí, bom, o que isso significa? Que nós temos 12 camadas e na 13ª é que vai ocorrer a reflexão total. Concordam com isso? Na verdade, da 12ª para a 13ª que ocorre a reflexão total. Isso significa que você tem que ter a 13ª camada para que o raio venha e bata nessa lâmina ainda, para que senão ele vai sair direto, né? Vai voltar para o ar atmosférico. Entendeu a ideia? E aí você tem que ter essa 13ª lâmina para que de fato ocorra a reflexão total ainda nesse meio. Tá? E aí, como são 13 lâminazinhas que você tem que ter, cada uma tem 0,1 milímetros, então você tem que ter ao todo 1,3 milímetros para que possa ocorrer a reflexão total. E isso está aqui na letra. Vamos agora à questão do IME, tá? Discursiva. Dá uma lida nela aí. E ela é bem legal, porque ela se parece muito com a questão 2. Tá? Então, se você não viu a solução da questão 2, dá uma olhada nela aí, vai ajudar bastante. O raio vai sofrendo várias refrações, né? Ele vem lá de cima, vem sofrendo várias refrações, e aí chega aqui embaixo, sofre reflexão total e sobe de novo. Ele quer saber como é que o índice de refração varia com a altura. Eu vou deixar o link aqui também da lei de Snell generalizada, que vai ser a generalização desse problema. Aqui ele deu uma curva específica. Bom, ele também te deu a cotangente de θ, 2ax, e deu o índice de refração do ponto 00, né, do ponto 0, que vale n0. Tá? Para que ele deu esse cara? Observa aqui o que vai acontecer com o raio lá de baixo para cima. Ele vem aqui, né, o raio verde, ele vem aqui, sofre refração, vai subindo. Não é claro que isso aqui é uma situação limite que a gente está desenhando. O θ que ele marcou é esse. E aí observa quem é esse ângulo alfa. Você está vendo que é o complementar do θ? E esse alfa é exatamente o coeficiente angular da reta tangente. Então, a tangente do alfa é igual a cotangente do θ, não é? E aí, como a tangente do alfa é o coeficiente angular da reta tangente, a gente consegue descobrir qual é esse coeficiente angular a partir da equação da curva. E aí você já viu um pouquinho de derivada? Você pode observar o seguinte, ó, y igual a x ao quadrado. Qual é a derivada disso? Né? Em função do x, 2a vezes x, tá certo? Que é exatamente a cotangente do θ. Como no IME não cai diretamente cálculo, ele tem que te fornecer as informações do cálculo necessárias para que você faça a conta. Primeira coisa é, né, escrever que a tangente alfa é a cotangente θ. E aí vem a lei de Snell, que aqui embaixo o ângulo é 90 graus, né? A gente está vindo do limite. Então, n0, que é o índice de refração do ponto 0, lá do y igual a 0, seno de 90, é igual a n vezes seno de θ, não é? Cuidado, não é o alfa, é o θ mesmo que ele deu. E aí, esse índice de refração, esse n0 seno de 90, ele se mantém constante, já que você só vai mudando o ângulo que o índice de refração vai mudando. Então, você pode escrever o seguinte, né, para escrever em função do θ, vamos observar aqui uma relação, né, com o θ, com o ângulo, que é a cotangente ao quadrado mais 1 é a cossecante ao quadrado, certo? Cossecante é o inverso do seno. Então, se eu passar esse seno aqui, ó, dividindo por outro lado, eu vou ter a cossecante daquele lado. Então, vai ficar cossecante, passo o n0 para o outro lado dividindo, é igual a n sobre n0. E aí, se você elevar ao quadrado, vai ficar cossecante ao quadrado igual a n sobre n0 ao quadrado. Só que cossecante é 1 mais cotangente ao quadrado. E a cotangente ele deu, que vale 2ax.
com a ideia das substituições que a gente está fazendo? Só que olha que bonito. Né? Abre esse termo, né? Vai ficar N2 sobre N0 ao quadrado igual a 1 mais 2x ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. A vezes A, né? A ao quadrado é A vezes A, x ao quadrado. Por que a gente fez isso? Olha quem é y igual a ax. Olha quem é ax ao quadrado. É o y, né? Então, eu vou trocar esse ax ao quadrado por y. Por quê? Porque ele pediu o índice de refração em função do y. Então, você tem que deixar em função das variáveis que ele solicitou. Com isso, o n vai ser igual ao n0, né? Aí tira a raiz quadrada depois, quando passar para o outro lado. Raiz de 1 mais 4ay. O raio entra num prisma perpendicularmente a ele, atravessa o primeiro prisma, bate no segundo, atravessa o segundo, bate no espelho, é refletido. Ele quer saber qual é o desvio total sofrido nesse cara. Legal? Bom, vamos começar fazendo uma figura maior aqui para ajudar na resolução. Está aqui a figura maior, a 90 graus. Ele vem direto, bate aqui no primeiro prisma. E aí, como o primeiro prisma ele fala que aqui é 45 graus, se aqui é 90, aqui também é 45, aqui em cima é 45 graus. Esse é o ângulo de incidência entre o prisma B e o prisma A. Tá? E aí nós vamos fazer lei de Snell para achar o θ1. Depois, nós vamos encontrar o θ2. Lembrando que θ1 mais θ2 é o ângulo, a soma, né? É o ângulo de abertura desse prisma que vale 60 graus. A gente vai achar o θ2. Vamos fazer a lei de Snell novamente, achar o alfa e depois a gente faz a reflexão no espelho. Tá? Vamos por partes. Então, o raio chegou aqui, entrou, ângulo de incidência 45 graus. Vamos fazer a lei de Snell. E aí está aqui a lei de Snell. Ó. Raiz de 3 sobre 2, está tudo dentro da raiz, tá? Vezes o seno de 45 é igual a raiz de 3 vezes o seno de θ1. E aí observa que o seno de θ1 vai dar meio, então o θ1 é igual a 30 graus. Se o θ1 é igual a 30 graus, é porque o θ2, por acaso, também é igual, né? Vale 30 graus, já que θ1 mais θ2 é igual a 60, porque ele falou que o prisma A é um prisma equilátero, tá? Então todos os ângulos são iguais da seção são iguais a 60 graus. E aí nós vamos fazer lei de Snell de novo. Cuidado que, apesar do θ1 ser igual a θ2, os ângulos de saída são diferentes, porque um vem do prisma B para o prisma A, e depois ele vai do prisma A para o A. Então tem que fazer a lei de Snell mais uma vez. Então a lei de Snell vai ficar n do prisma A seno de θ2 é igual ao n do A seno de alfa. Seno de alfa é raiz de 3 sobre 2, né? Então alfa é igual a 60 graus. Se alfa é igual a 60 graus, quem é esse ângulo amarelo aqui da base? Tá vendo? Ele vale 30 graus. Por que ele vale 30 graus? Bom, porque o alfa com o amarelo são complementares. Aqui está a normal. E aí, se aqui é 30, aqui embaixo também é 30. Por quê? Se a base vale 60, o suplementar dele aqui 120, para que feche 180 graus, o aqui também tem que ser amarelo, 30 graus. Como a incidência é igual à reflexão, o outro ângulo também é 30 graus. Tá certo? E agora nós queremos saber o desvio. E aí, para achar esse desvio, nós vamos dividir em 3 pedaços. Vai ter um desvio aqui na primeira refração, quer dizer, na primeira mesmo não tem refração, não tem desvio, né? Porque o raio passa direto. Na segunda refração tem um desvio. Depois tem outro desvio e na reflexão tem mais um desvio. Observa que no último, na reflexão, o desvio, olha só, você prolonga o raio e vê para onde ele foi, tá? E aí esse desvio total aqui vai dar 60 graus. No primeiro caso, o raio entrava com 45 graus e saía com 30. Então ele desvia 15 graus, observa no sentido horário. Depois o raio entrava com 30 e sai com 60, ou seja, ele desviou mais 30 graus, a diferença, tá vendo a conta? Também no sentido horário. Quando ele reflete, observa só, esses ângulos aqui são iguais, né? Então ele vai desviar 60 graus no sentido anti-horário. Isso vai fazer com que o nosso desvio total seja 15 no primeiro, 30 no segundo, menos 60 no último.
Entendeu? O menos 60 é porque está ao contrário dos dois primeiros desvios. Isso vai fazer com que o desvio dê menos 15 graus. Esse menos é só porque a gente colocou o sentido horário ou anti-horário. Como deu negativo, o raio que entrada, ele vai desviar 15 graus no sentido anti-horário. Mas em módulo, continua sendo 15 graus, independente para onde que ele está desviando. Vamos lá, pessoal, mais uma questão. Essa questão é bem legal, tá? Tem grandes chances de cair, por exemplo, na prova do IME, na prova do ITA. Acho que o ITA principalmente. Ele dá uma seção de um elemento óptico na forma de um cilindro, né, cuja base é 1/4 de uma circunferência, posicionado na bancada. Um feixe paralelo à bancada incide sobre a face. Ele quer saber qual é o pedaço que é iluminado. Tá? Ou seja, na verdade, qual é o pedaço que não é iluminado a partir de qual é iluminado. E aqui a gente já vai fazer uma outra conta que é bem legal. Nós vamos calcular o pedaço iluminado, da onde até onde vai essa iluminação. Tá certo? E para isso, eu vou fazer um outro desenho aqui embaixo. Está aqui o nosso outro desenho. Eu chamei de 1 e 2 esses pedaços separados. O 1, se você reparar, são os raios que estão muito próximos ao eixo principal, né? Então, esses caras eles formam aquele dióptro curvo. E aí nós podemos utilizar a equação do dióptro curvo para poder determinar onde que esses raios luminosos vão convergir. Claro que se a gente começar a subir, os raios não vão convergir mais para um lugar só, porque a gente não vai poder mais usar aquela aproximação do seno igual a tangente. Então vai haver algum momento, observa o seguinte, ó, você vai subindo, o raio vai inclinando cada vez mais, até chegar a um ponto em que ele alcançou o limite, tá vendo? Esse raio que sai aqui é tangente à circunferência. Se nós pegarmos um raio mais em cima, o ângulo vai ser maior, ou seja, ele volta e sofre reflexão total. Tá certo? O raio pode bater e voltar de novo? Pode, mas como ele não está falando sobre múltiplas reflexões, vamos considerar apenas uma única refração para formar essa faixa iluminada na nossa base. Tá certo? Então vamos determinar primeiro onde que esse pedaço 1 ele vai iluminar o chão. E aí, para isso, eu vou usar a equação do dióptro curvo. Você lembra a equação do dióptro curvo? N2 menos N1 sobre R é N1 sobre P, mais N2 sobre P'. N1 é da onde o raio está vindo, N2 é para onde o raio está indo. Superfície côncava, negativa. Superfície convexa, positiva. Então, observa que o raio ele vem do ar, com a incidência perpendicular, né? Então ele passa direto, sem sofrer nenhum desvio. Então, na verdade, ele vem de dentro do vidro para sair para o ar atmosférico. Então, o N2 é o ar e o N1 é o vidro. E a superfície na qual ele está batendo é côncava, então o raio é negativo. Foi até aí? Os raios não vêm paralelos entre si, então é como se o objeto estivesse no infinito. Então, P vale infinito. Foi a ideia? Substitui os valores? Está aqui, ó. 1 menos N sobre menos R, N sobre infinito, mais 1 sobre P'1. Então, P'1 é N menos 1 sobre R. Tá? Vai ser o ponto onde ele vai ficar iluminado até ali. Antes disso, também existe um limite para onde ele começa a ser iluminado, que vai ser o nosso ângulo limite. Lembra que o seno do ângulo limite é o N, no caso aqui do ar, sobre o N do vidro, né? Sobre o N do prisma. Então, vai ser 1 sobre N. Tá? Mais uma vez, nós vamos ter que usar aquela ideia do triângulo, de um triângulo retângulo para poder encontrar o cosseno de L. Observa, ó, cateto oposto sobre hipotenusa, né? 1 sobre N é o seno. Faz Pitágoras, raiz de N2 menos 1 sobre N vai ser o cosseno. E aí, se você olhar para a figura, olha para a figura aqui, ó. Consegue ver que esse pedaço aqui de baixo é o L também? Quem é cateto adjacente sobre a hipotenusa? É o cosseno de L, que vale R sobre D. Legal? E a parte iluminada, ela começa depois do raio. Então, o pedacinho X que ele pediu na questão é o Dzinho menos o raio da base do prisma. Foi a ideia? Então, vamos fazer essa conta? Então, ó, o cosseno...
Então, ó, o cosseno é R sobre D e o X é D menos R. Então, eu vou só substituir aqui, ó, o D por NR sobre raiz de N2 menos 1. Boto o R em evidência. Tá? E aí só coloca a resposta da forma como ele colocou aí na letra A. Foi ideia? Legal? E aí ele vai daqui até onde os raios convergirem no ponto P'1. Toda essa faixa daqui, ó, ela fica iluminada.